do livro Pão Nosso, ditado a Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, a mensagem Correções. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o Pai não corrija? Paulo, em Hebreus 12, 17. Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa, mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha na noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora, vencida a tempestade íntima. Revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir, e fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita-a humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Amigo e Mestre Jesus, reunidos em Teu nome, iniciamos mais um trabalho doutrinário em nossa casa. Sabemos da Tua presença amorosa conosco, a nos intuir, a inspirar o companheiro Luciano Menezes, que fará uso da palavra nesta noite, a trazer para nós orientações, esclarecimentos oportunos para o desenvolvimento pessoal e espiritual que desejamos. Permanece conosco, Jesus, agora e sempre. Luciano Menezes com a palavra. Tá ligado. Meus irmãos, muita paz, que Deus nos abençoe. Hoje é o feriado de Corpus Christi e eu estava pensando o que é que eu falaria hoje e pesquisei um pouco a respeito do tema na internet e as informações que eu vi me levaram ao capítulo 15 da Gênese, onde fala sobre os milagres de Jesus. E lá é tratado os assuntos considerados milagres, como a multiplicação dos pães, ele andar sobre a água
E um dos assuntos lá tratado como milagre é exatamente o que é que foi feito com o corpo de Jesus, como era o corpo dele. Porque há algumas ideias sobre o corpo dele ser um corpo fluídico, não era necessariamente um corpo de matéria como o nosso. E lá na Gênese, a obra espírita traz algumas revelações à base da lógica, do entendimento, do provável e das possibilidades, que sai da ideia alegórica e da ideia imaginária onde aconteceram milagres. A Gênesis deixa muito claro que todas as coisas que foram feitas por Jesus, nada foram milagres, foram coisas realizáveis por um espírito que já tinha um quilate espiritual considerado puro, segundo a literatura espírita de Kardec, e que já tinha habilidades em saber lidar com algumas coisas, e assim foi feito. Então, por curiosidade, qualquer um de vocês queiram, olhe lá o 15º capítulo da Gênese, que existem muitas revelações até esclarecedoras a respeito dos milagres. E eu fiquei pensando também, porque eu fui ler outra coisa, fui estudar a vida de Platão, e fiquei perguntando para mim, o que interessa, o que importa o feriado de Corpus Christi, né? O que eu faço com isso? Que representatividade isso pode ter efetivamente em minha vida? E aí me dei conta que existem muitas religiões no mundo, muitas. Só no cristianismo, quase 1000 religiões se estabeleceram a partir de dissidências dentro da religião do cristianismo. O cristianismo, ao longo dos anos, vem perdendo adeptos, não é? A religião que mais cresce no mundo hoje são os muçulmanos, não é? É a maneira mais clara de que está acontecendo coisas nesse sentido de mudança na sociedade. Interessante que, apesar disso, a gente vê que a figura de Jesus no centro do cristianismo aponta para algumas coisas que devem ser observadas, como a pessoa dele. Porque o que é que foi feito por ele que implica tanto no mundo atual? O que é que foi feito por ele que levou pessoas a morrerem em nome dele? Eu me lembro que alguns anos atrás, quando eu interpretava os primeiros cristãos, que eles morriam devorados pelas feras e às vezes até queriam que aquilo acontecesse, a impressão que dava é que existia ali um masoquismo, né? Uma inconsciência do fenômeno que iria acontecer a partir daquele momento, porque todo o processo de mudança e de transformação exige um trabalho diário, né? De reflexão, de entendimento, de uma busca de desconstruir ideias e construir ideias novas para restabelecer um padrão de comportamento interno e externo. E eles se entregavam efetivamente a esse tipo de coisa e morriam, parecia que era uma coisa gratuita. A impressão que dava de fato, a gente quando vê os filmes épicos falando sobre isso, é que eles queriam que aquilo efetivamente acontecesse. Então que magia tem aí, por trás de um comportamento desse, que ele conseguiu hipnotizar as pessoas para isso? O que é que ele tinha de especial, que não foi o budismo que fez isso, que não foi o islamismo que fez isso, que não foi qualquer outra religião, foi o cristianismo que fez isso, né? Essa mudança, essa quebra, essa divisão, efetivamente, antes dele e depois dele. Muitas respostas há por aí a respeito disso, mas há algo mágico que certamente aconteceu e levou as pessoas a ficarem hipnotizadas. Uma delas, na maneira de ver, na visão espírita e sobretudo na visão psicológica, é que ele não falou com pessoas, ele não dialogou para pessoas, ele falou efetivamente com o ser imortal, ele trouxe a consciência da imortalidade. Como ele conectou, quando falou na essência do ser humano, na essência das pessoas, naturalmente as pessoas sentiram saudade daquilo e perderam medo de determinadas coisas. Naturalmente a gente está falando também de uma época de mais de 2000 anos atrás. A verdade hoje é outra. Hoje nenhum cristão, embora eu não me sinta cristão, e não acho que o espiritismo seja cristão também, não vejo desse jeito. Se a gente for conversar com as pessoas sobre morte, né? Sobre vamos morrer em nome do espiritismo, né? Vai ter umas feras ali, quem não renunciar ao espiritismo vai ser engolido pelas feras. Certamente eles dizem, não, peraí, vamos acabar com essa conversa, vamos ver isso de outra forma, hoje o tempo é outro, porque de fato o tempo é outro. Porque o que mobiliza internamente, o que mobilizava internamente as pessoas, era uma outra realidade.
Talvez tenha sido uma consciência de imortalidade muito maior do que a que nós podemos integrar hoje ou entender hoje na sociedade, o que é ser um ser imortal, o que é ter uma visão de imortalidade da vida. Vejo que é um desafio constante e contínuo essa realidade, porque nós não conseguimos entender de fato o que Jesus disse por uma questão de percepção. Eu fico imaginando as pessoas que conviveram com ele, inclusive Madalena, né, a quem ele se apresentou depois de desencarnado, que é algo curioso. Segundo as Escrituras, ele levou 40 dias depois de desencarnado convivendo entre as pessoas, com os apóstolos. Né? A ponto de pedir que tocasse nele, ele se alimentou, ele tomou vinho, ele comeu pão, comeu peixe quando ele voltou, desencarnado, que para nós espíritas, está lá na Gênese, é simplesmente um fenômeno de materialização, que ele provocava e aconteceu naturalmente isso com ele. Como existem histórias de que teve momentos que ele foi buscado por pessoas que queriam fazer alguma coisa de ruim com ele, ele sumia do lugar, como se ele desmaterializasse o corpo e aparecesse em outro lugar. Provavelmente competência para isso ele tinha. A gente não sabe efetivamente o que foi que aconteceu. Então essa capacidade dele de fazer isso, essa percepção, eu fico imaginando Madalena e as pessoas que conviveram com ele, como foi para eles conviver com isso? Como se a gente pudesse ver aqui agora, uma cadeira dessa subir, levantar-se aqui e a gente fazer um código e conversar com a cadeira. Como é que nós ficaríamos aqui conversando com uma cadeira? Como é que nós veríamos esse fenômeno mediúnico, espiritual, inteligente, né? Trazendo informações para a gente a respeito da imortalidade? Entendo que o feriado de Corpus Christi para o espírita, talvez tenha trazido uma referência, a mais absoluta de todas, que é sobre a imortalidade. O ser continua vivo, porque Jesus voltou, que é chamado de ressurreição. Ele voltou e se fez presente entre as pessoas. Mas acho que mais que isso, a gente poderia ver na visão espírita, onde ele também traz o fenômeno mediúnico. Há um fenômeno mediúnico também aí acontecendo, né? Uma possibilidade de comunicabilidade com os mortos. E a gente vê que no Velho Testamento a comunicabilidade com os mortos é proibida. Se a comunicabilidade com os mortos é proibida, então é porque existia a comunicabilidade com os mortos. É porque acontecia aquilo ali e Moisés veio e criou uma lei impedindo que aquilo efetivamente acontecesse de maneira tão pueril, tão comum em qualquer esquina, semelhante aos fenômenos de efeitos físicos que aconteceram com as mesas girantes em Paris. Em toda esquina tinha mesa girante, que foi o que levou Kardec, um tempo depois, a despertar, sendo chamado várias vezes para a reunião, onde ele começou a buscar e entender aquele fenômeno que estava acontecendo. Então, Corpus Christi para nós espíritas, a gente respeita muito esse evento, porque historicamente ele traz uma luz para a criatura humana. Em que pese ter um pensamento diferente de nós espíritas no catolicismo, mas é uma data que tem uma referência bonita. Eu vi hoje no YouTube um senhor falando que no século XIII, logo um pouco antes da reminiscência, eu estava chegando à reminiscência, uma freira teve um fenômeno mediúnico de dupla vista e viu a figura de Jesus aparecer para ela. E ele disse a ela: faça com que comemore o dia que eu voltei, o dia que eu reapareci a Madalena, para que as pessoas conservem essa data como uma data importante. Eu não sei a autenticidade dessa informação, não tive acesso a nada disso, mas acho um dado importante quando fala do mediúnico e essa referência, porque se a gente observar, no Ocidente quase todo para em Corpus Christi. Tanto tempo depois que isso passou, ainda continuam as pessoas parando para dar atenção efetivamente a isso. As religiões de maneira geral. Hoje, foi hoje que eu vi, ou foi ontem? Acho que foi hoje a Caminhada para Jesus na televisão, né, em São Paulo. A Marcha para Jesus, né? Então você vê que ele é um sujeito realmente diferente. Ele era judeu como muitas outras pessoas que foram judeus, né? Que são judeus, inclusive. A coisa é tão séria que o próprio calendário que é respeitado, que outros países têm um calendário diferente, não é o calendário gregoriano, né? Não é seguido pelo pensamento europeu sobre isso. Tem um calendário paralelo, inclusive os judeus, mas eles respeitam esse calendário
efetivamente. Acontece o evento por causa desse cidadão chamado Jesus, que a gente fala aí, desmembrando isso para o cristianismo. Então, que poder é esse, né? Que magia que esse cara teve, né? Que competência foi essa que levou ele a mexer tanto com as pessoas, a dividir tanto as pessoas, onde ele próprio disse: eu não vim trazer a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. Eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. Só que ele foi um dos caras que mais bateu de frente com o pensamento judaico. Foi um dos que mais foi na contramão do que estava sendo dito no pensamento judaico. Porque ele não vivia em conformidade com aqueles preceitos, com aquelas ideias. Então ele provocou muito. Eu estava vendo na faculdade, estudando Tomás de Aquino, a ideia que Tomás traz, trazendo Jesus como Deus, como ser humano e como alma, a trindade, né? Onde ele mesmo diz que não é possível um homem ser Deus, mas ele atesta no pensamento dele, na Suma Teológica, que Jesus é Deus e Jesus é a trindade. Então, como foi que ele fez para conseguir levar as pessoas tão profundamente a essa realidade que não tenha sido a conexão com a imortalidade? Eu vi um exemplo num filme, a semana passada, que eu achei interessante. Quando a gente ouve uma bela música, quando a gente ouve uma música que toca o nosso coração, quando a gente ouve alguma coisa que aquilo faz vibrar um sentimento de amor por nós e por aquilo que estamos vendo, seja um objeto, seja uma pessoa, seja o que quer que seja, aquilo desperta em nós, ou chama a atenção em nós, de algo que é bonito e belo em nós. É por isso que a gente gosta. É por isso que a gente se apaixona muitas vezes por alguma coisa. É porque aquilo é um espelho do que eu sou. Há um pouco de mim naquilo que eu estou vendo. Aí eu fiquei feliz porque os anos 80, que são os meus anos de juventude, que eu não tinha cabelo branco, foi a época que as melhores músicas do mundo, segundo o pessoal do meu tempo, surgiram no planeta. É uma época em que surgiu de maneira estourada no mundo inteiro Michael Jackson, com as músicas belas, né? Beatles. Não, Beatles não, Pink Floyd, embora Pink Floyd seja mais antigo, mas músicas maravilhosas que contagiou o mundo com letras tão bonitas, com poesias tão maravilhosas, com melodias fantásticas. Isso retratando, na visão que a gente está trazendo aqui, um estado de alma que a humanidade estava vivendo, que o povo ocidental estava vivendo. Porque tudo que eu estou falando aqui tem a ver com o Ocidente, não tem a ver com o Oriente, não. E essa ideia que eu estou trazendo aqui a respeito de Corpus Christi e da influência de Jesus sobre isso, da representatividade dele, é para ver que talvez se a gente olhar o cristianismo como doutrina, como religião, que tanto dividiu pessoas, né, que continua dividindo, que muita gente ainda mata em nome disso, né? Tem países aí que são cristãos e que fabricam armas, são os primeiros e melhores fabricantes de armas do mundo. E o Brasil está no meio, inclusive, lá no número 20, alguma coisa, como fabricante também de arma. Chamando a atenção da gente para... precisa ser feito alguma coisa da conscientização do ser humano de que existem alguns outros valores importantes. E eu encontrei isso em Platão. Estudando Platão hoje de manhã, eu trouxe algumas ideias dele aqui, para ver como a gente pode encontrar na filosofia, no pensamento filosófico, que para mim, pelo que eu estou entendendo, as ideias religiosas, sem dúvida alguma, a base delas, muitas delas, é o pensamento platônico. São as ideias que Platão trouxe lá no passado e que foram muito bem vistas, muito bem interpretadas, melhor, foram bem vistas, mas necessariamente não bem interpretadas da maneira que ele trouxe. Eu, quando conheci, inclusive, há tempo atrás, eu achava uma coisa meio mágica, como, por exemplo, o mito da caverna. E a gente vê hoje que, ainda hoje, o mito da caverna é um grande segredo para a gente descobrir alguns valores que a vida traz. Comparando, inclusive, com a Corpus Christi, o mito da caverna pode representar aparecer para o mundo como Jesus fez. Jesus só apareceu para o mundo a partir dos 30 anos de idade. Ele saiu de um limite que tinha, de uma condição que existia, para aparecer em 3 anos e fazer essa história toda que a humanidade conhece. O mito da caverna aponta para a nossa ignorância, a nossa limitação, e o mundo lá fora é o mundo real, é o mundo que eu preciso aprender. É o mundo onde eu só posso evoluir, só posso crescer, estando em contato com o mundo. Foi o que aconteceu com Jesus.
Quando ele veio para o mundo, ele apareceu efetivamente o que ele era. Autodeterminado, não escutava ninguém, só fazia o que ele queria. As pessoas aconselhavam ele, mas ele fazia o que ele estava determinado efetivamente a fazer. Vê-se na obra dele, no pensamento dele, nas coisas ditas sobre ele, que ele era um homem que veio determinado a fazer alguma coisa, a realizar alguma coisa, e ele efetivamente realizou o que ele veio fazer. Ele não procurou nenhum tipo de atalho, né? Ele deu de frente com toda a realidade e não se acovardou em momento algum. Então, trazendo o pensamento platônico, olha o que Platão diz, uma das coisas que eu trouxe aqui. As coisas pré-existem no mundo das ideias. Para mim, Corpus Christi, Pentecostes na Igreja Católica, Semana Santa, Natal, olhando para a igreja, representa esse mundo das ideias. Porque a movimentação que é feita na humanidade com essas datas só pode ser algo mágico, que mexe as pessoas, inclusive o próprio Natal, onde as pessoas mudam o comportamento emocional, relacional com o mundo, por conta desse clima que fica. É como se a gente entrasse em contato com uma essência principal e mais importante, que modifica a maneira de pensar do ser humano. As pessoas mudam mesmo nesses momentos. Há uma reflexão profunda a respeito disso, e que a gente se dá conta quando a gente, tirando o sincretismo, digamos assim, ou um comportamento às vezes fantasioso, mas no bojo da ideia, as coisas param efetivamente. O mundo das ideias para Platão é onde existe o mundo real. Esse mundo aqui é como se fosse uma cópia mal feita dessa realidade. Isso na minha linguagem é uma cópia mal feita. E se a gente parar para pensar, tudo que existe primeiro nasceu na mente. Primeiro nasceu na cabeça, não na cabeça física, mas na mente, o aparelho psíquico, né? A xícara, a mesa, o celular, as cadeiras, as camisas, as cores, tudo nasceu primeiro na mente para vir efetivamente para a vida sensível, aqui material. E para Platão isso não tem a menor importância. Isso é um reflexo da realidade do mundo que efetivamente existe, que é o mundo das ideias. Para mim, Jesus penetrou o tempo inteiro no mundo das ideias, mexendo com a essência do ser humano, na questão espiritual, ou no ser espiritual, para que ele despertasse a consciência. E só no mundo das ideias é possível acontecer isso. Porque no mundo físico as coisas são fáceis de serem resolvidas. Não são tão difíceis. No mundo das ideias, sim, porque mexe em toda uma estrutura de pensamento, de construção, não é? O outro ponto que ele traz aqui o mundo das ideias é o real. Olha o que ele diz, olha se não é meio pretensioso isso. Existe um mundo perfeito, e esse mundo aqui é o mundo imperfeito. O mundo perfeito está onde a gente não vê. Para a gente ver o mundo perfeito, nós precisamos abstrair-se desse mundo para encontrar o mundo perfeito. E aí eu fiquei pensando, então Jesus viveu conectado nesse mundo perfeito o tempo inteiro, o tempo todo. Porque, segundo Platão, o mundo perfeito, que é o mundo das ideias, é onde o ser humano tira as melhores ideias e contribui com a humanidade. Quem consegue fazer esse movimento de perceber esse mundo das ideias e trazer ele para aqui, para o mundo sensível, muda o lugar que ele está, muda as pessoas que estão ao seu redor, muda toda a estrutura daquela sociedade que está sendo vivida. Então, Jesus viveu no mundo das ideias, no sentido de captação desse mundo, o tempo inteiro. Porque estava conectado ao divino. Porque o mundo das ideias para Platão é o mundo onde Deus está presente. Inclusive ele escreveu um livro, Cidade de Deus. A cidade de Deus não existe doença, não existe dor, não existe sofrimento. A cidade de Deus não é essa cidade nossa. Eu até me lembrei do filme, né? Cidade de Deus, que é bem violento, né? O nosso, né? A cidade de Deus de Platão é outra realidade. Eu até tive impressão, às vezes, lendo e escutando, que fica parecendo que tem anjinhos assim nessa cidade dele, para lá e para cá, as pessoas felizes e tal. Não acredito que seja isso não, mas para ele é um mundo perfeito. É um mundo onde o bem impera, onde o mal não tem espaço para entrar. O mal não penetra nesse ambiente. Não é permitido porque as pessoas estão ligadas diretamente ao bem, ao divino. Por isso, esse mundo das ideias é um mundo perfeito. Ai, meu Deus, imagina um negócio desse mundo perfeito. Deve ser um negócio divino, né? Não acredito nisso não, mas tudo bem. Existe
olhar cada coisa e ver o bem das coisas, que é o que ele diz que existe no mundo perfeito. As pessoas se apropriam de coisas, de objetos no mundo perfeito, na intenção de entender o que é que esse objeto é para mim, o que é que eu devo fazer com esse objeto, de que maneira eu posso contribuir com esse objeto. Não tem o objeto como uma apropriação sua, como a gente vê na história da humanidade, as pessoas se apropriarem das coisas e serem donas, se sentirem donas das coisas. Por mais simples que seja, essa visão mais comum que a gente possa falar, a gente vê como as pessoas têm dificuldade de lidar com os objetos, né? A começar da relação pais e filhos, né? Quanta dificuldade às vezes dos pais liberarem seus filhos e os pais se sentirem donos dos seus filhos, né? Achar que eles devem ter o direito de acordo com o que os pais determinam, de acordo com o que os pais querem ou deixam de querer, né? Quantas vezes a gente tem uma camisa, a gente tem uma roupa, e a gente não divide, quando alguém pega, eu me lembro da minha juventude, quando eu roubava a camisa de meu irmão, que eu levei um tempo que eu não trabalhava, ele trabalhava, ele tinha roupa melhor que a minha, eu pegava a camisa dele, era um problema. Só como eu era mais forte que ele, eu era de briga, então ele tinha medo de mim, não reclamava muito, só falava com minha mãe, mas ficava tudo, passava batido. E a gente se sente apegado demais às coisas, né? Muita dificuldade de se desfazer das coisas às vezes, porque a gente se sente dono. No mundo das ideias de Platão, isso só faz mal. Lá as pessoas não são apegadas a nada. As pessoas são apegadas a querer construir dentro do objeto e com o objeto. O que é que a gente pode fazer, por exemplo, no centro espírita como o nosso, né? Uma casa como essa, como é que a gente pode fazer uma escola maior do que a gente tem? Como é que a gente pode fazer um trabalho onde venham mais pessoas ouvir o tema da imortalidade, né? Como é que a gente pode ampliar o trabalho social Badu e atender mais pessoas, né? Fazer oficinas maiores que profissionalizem as pessoas, que façam as pessoas se tornarem melhores do que o que elas são. Despertar nas pessoas o interesse pela própria vida, né? Manutenção da sua própria vida. Levar as pessoas a elevar a sua autoestima. É usar para isso e não para o poder, que muitas vezes a religião é usada para o poder, para mandar, para coibir, né? Para estruturar ideias que são, na verdade, massacrantes, né? Que tiram o direito à liberdade e tantas outras coisas. E eu acho isso fantástico porque eu assisti há mais ou menos uns 30 dias atrás, acordei de madrugada, fiquei sem sono, botei um filme para assistir e assisti o filme do meu tempo de juventude, eu devia ter 18, 19 anos, Proposta Indecente. Alguém aqui assistiu Proposta Indecente? Filme velho, né? Rapaz, eu assisti esse filme de madrugada. E como você vê, quando a gente consegue evoluir no pensamento, quando a gente consegue pegar ideias novas e construir uma nova personalidade, abraçando outros valores e desconstruindo algumas ideias e construindo ideias novas, como é bom você ter uma outra leitura sobre as coisas. Tá difícil equilibrar aí, né? Eu me lembro quando eu vi o filme, eu e a juventude da minha época, A Proposta Indecente é um filme que a mulher é casada com um jovem, são dois jovens que se casaram, e vem um grande empresário lá e faz uma proposta de dar $1 milhão para passar a noite com a esposa do cara. Se for fazer isso hoje, o bicho pega, né? Confusão na certa. Então, ele fez essa proposta e quando eles foram dormir, quando o casal foi dormir, ela disse a ele, a mulher disse a ele, eu queria pensar com você o seguinte, eu já namorei com alguns outros homens, já transei com outros homens, eu nem me lembro que eles existem, e você já transou com outras mulheres e não lembra que elas existem. Ora, se eu transar com ele, eu daqui a pouco não vou lembrar nem que ele existe, e a gente vai estar com $1 milhão no bolso, né, e resolver todos os nossos problemas, que eles estavam com casa hipotecada, eram jovens recém-casados, não estavam com a profissão estabelecida ainda e tal, uma série de dificuldades. Então $1 milhão resolveria o problema. Isso aí mexeu com ele, que também não estava conseguindo dormir, né? Aí veio o Satanás e aí no outro dia já foi a contato com o advogado e fez um contrato leonino com o cara lá e tal. Achei interessante porque no contrato dizia assim, se por acaso você morrer no ato, você vai pagar o dinheiro. Até isso tinha no contrato, se você morrer, você vai pagar. Bom, e aí ela foi lá ter a noite com ele, ele pegou ela, levou no helicóptero, levou para um iate e tal. E no outro dia, quando chegou lá no hotel, que o casal estava, se abraçaram, se beijaram e tal, passou um ano lá.
De repente ele começou a ficar encucado, perguntando uma coisa e outra sobre ela, como foi o relacionamento. Eu sei que foi uma confusão, eles se separaram. Quem apareceu? O dito cujo, né, de $1 milhão. E aí conquistou ela, insistiu muito e conquistou ela. Eu acho interessante ele ter conquistado porque parecia que ele gostava dela. Uma noite lá, quando ele foi assinar o divórcio, ele saiu da mesa, deixou o casal conversando, e ele observou a maneira que ela olhava para ele, para o marido, ex-marido. E aí no caminho, ele fez uma brincadeira no carro com o motorista, dizendo o seguinte: quantas mulheres de $1 milhão você conhece? Perguntando ao motorista. Ele fez várias, deve ter umas 2 dúzias. Ela já olhou estranhando, né? Então entrou mais uma para o clube. E fez uma coisa desse tipo, ela olhou e tal, deu um beijo nele e disse: vou embora, tchau, foi embora. Aí o motorista desceu do carro e disse a ele: por que você fez isso, essa encenação? Não existe nenhuma outra mulher de $1 milhão. Aí ele disse a ela: olha, sabe por que eu fiz isso? Porque ela nunca vai me olhar do jeito que ela olhou para ele. Então eu entendi ali no filme que ela não foi prostituta, o outro não foi o sujeito que botou o chifre na cabeça, nem o cara que fez a proposta foi um canalha. Ali está trazendo um aspecto psicológico da humanidade, que provavelmente acontece hoje também, como se as pessoas não conhecessem sua própria identidade e colocassem em xeque seus sentimentos, colocassem em xeque suas propostas de vida, o que acontece com muita frequência com as pessoas. Quando não é uma proposta dessa, são muitas outras que acontecem. Inclusive, a gente vê o exemplo aí no Brasil sobre essa questão toda que aconteceu de tanta roubalheira no país. Às vezes as pessoas não estavam nem intencionadas, mas alguém chegou lá e disse: olha aqui, aí a coisa vai indo, quando vai ver, está alastrado. Porque as pessoas não se conhecem, não sabem quem elas são, não sabem qual é a proposta de vida que elas têm com elas próprias. Por isso as coisas vão acontecendo. Então eu tive um olhar psicológico de que ele de fato gostava dela, amava até ela, passou a amar. Só que ele amava tanto que liberou ela para viver com um homem que de fato ela amava, e não a ele que nunca iria amar, e provavelmente ela voltaria para ele no futuro. Mostrou até, de certa forma, uma experiência e uma maturidade do ser humano, né? Então, quando a gente tem um olhar mais apurado sobre as coisas, a vida muda. Quando alguém desencarna na família, quando alguém se separa, quando alguém tem um problema, um desemprego, né? Quando a pessoa às vezes tem uma grande perda, seja lá qual for, o olhar de quem está se preparando para, tendo plano B, tendo plano C, começa a ver que a vida está me dizendo alguma coisa. Isso é na proposta de Santo Agostinho, né? Quando ele diz assim: toda educação só pode ser bem feita quando você retira coisas e não você põe coisas. Olha que pensamento sábio. Não é colocar coisa na mente das pessoas, é retirar muitas vezes as ideias, os preconceitos, as ideias às vezes que escravizam, que limitam a vida, e deixar a pessoa mais livre. Eu achei esse pensamento dele fantástico, porque a gente às vezes pensa que educar é dar informação às pessoas, né? Colocar coisas para as pessoas saberem, e necessariamente não é. Às vezes é só tirar coisas que levam as pessoas a uma reflexão muito melhor e se sentirem muito mais leves na vida. E seguindo, né? Em qualquer coisa que deu certo, ali tem uma lei da vida. Olha o que ele fala: qualquer coisa que deu certo, ali tem uma lei da vida. Então, se você realizou na vida alguma coisa, tem uma lei da vida aí. Você conectou com esse mundo das ideias que Platão fala. Você conseguiu trazer algo de especial seu, que você às vezes não se dá conta. Eu vi um menino hoje, um advogado, que vai para Harvard fazer mestrado, e ele com 18 anos defendeu uma tese lá no Supremo, né? Ele agora vai para Harvard estudar, e aí foi falado para ele, e você vai estar no meio daquelas pessoas lá, né? Inteligentes, você é muito inteligente. Ele fez: é bom para mim, porque eu vou estar no meio de pessoas inteligentes tanto quanto eu. Ou seja, um cara que tem uma capacidade dessa, já está no nível desse, e perceber desse jeito, demonstra ter uma ideia real de que deve lhe faltar muita coisa para aprender a viver. Certamente ele está entrando no espaço do inconsciente dele, ou está sendo brotado na alma dele, ou brotou na alma dele, algo que é divino, que está dentro desse mundo das ideias que Platão traz, onde enriquece a vida passa a ter sentido, passa a ter prazer, passa a ser prazerosa, seja qual for a experiência que você viva, porque ali há um sinal. Então, por exemplo, se essa casa deu certo, tem um sinal da lei de Deus. Tem alguém que colocou o pé e a mão, talvez a mente, inclusive,
nesse mundo das ideias que Platão fala. Se você conseguiu o emprego que você quer, se você conseguiu a pessoa que você queria conquistar, coisas que você conquistou, que foi para o seu mundo íntimo, que você realizou, aí você está dentro dessa lei, aí você está conseguindo fazer coisas extremamente importantes para o seu processo. Se a gente vê desse jeito, aliás, eu costumo ver as pessoas não se valorizarem tanto no site terapêutico, onde as pessoas às vezes depõem muita história da vida dos pais e esquecem de falar da vida delas. Quando a gente para analisar o que elas fizeram em tão pouco tempo, fizeram muita coisa e não se deram conta disso. Isso que Platão fala. E ele fala aqui do homem demiurgo, o homem criador. O homem criador, no pensamento dele, é o homem que consegue, no mundo das ideias, captar as ideias divinas e criar coisas, ser co-criador da natureza humana. Ser alguém que participa de uma estrutura que muda a história onde ele vive. Se a gente pegar Jesus como referência, se a gente for ver os feriados e a referência de Jesus no movimento religioso no mundo inteiro, independente de qualquer coisa, a gente vai perceber que esse sujeito só podia estar com a mente em outro patamar. Só podia ter, de fato, um outro nível evolutivo para perceber a vida. Só podia, sabendo ou podendo a possibilidade de sofrer o que ele sofreu, tendo ideia das coisas que iriam acontecer, que muita coisa ele tinha ideia, ele tinha algo muito maior sobre aquela realidade, que só poderia ser espiritual, né? Só poderia vir de um outro âmbito da capacidade dele enquanto espírito, enquanto ser espiritual, de superar as dificuldades que ele iria enfrentar. Jesus, no Espiritismo, modelo e guia da humanidade segundo os Espíritos. Modelo e guia da humanidade. A gente vê na casa espírita, só teve uma briga ou um problema que gerou uma outra religião, diferente do cristianismo. Na década de 30, no final do século XIX, houve uma dissensão no Espiritismo que surgiu a Umbanda. A religião umbandista surgiu a partir desse conflito entre os espíritas, por causa dos pretos velhos, dos índios, dos caboclos, dos boiadeiros, que não podiam, eram impedidos de dar comunicação nos centros espíritas, e a partir daí as coisas começaram a serem separadas e são até hoje. Mas a gente vê que Jesus é uma referência na Umbanda e no Espiritismo. Por que a gente se distancia tanto de olhar com mais profundidade essa imagem da figura de Jesus, a ponto de levar os próprios centros espíritas a se desentenderem, as pessoas se desentenderem, brigarem, saírem e fundarem outros centros espíritas? Só nessa casa aqui, daqui saíram 5 trabalhadores que fundaram 5 centros espíritas. E quando a gente vai parar para analisar, e a gente vive experiências ao longo do ano, né, ao longo dos anos, são pessoas às vezes que não concordam com a liderança de tal pessoa, que é o presidente. Aliás, eu até estou presidente agora, já está um bom tempo, né, e sempre tem alguém que não concorda comigo, né, que pensa diferente do que eu penso, que eu acho isso muito bom, acho isso muito favorável, porque se for muito unânime, a gente vai terminar fazendo algumas burrices, algumas tolices infantis que não são favoráveis. Então é bom que tenha sempre esse tipo de coisa. Mas o confronto da dualidade, da oposição no sentido de ideias, isso é muito favorável porque constrói novas personalidades. É a ideia da tese, antítese e... Não, tese, antítese e síntese. E aquela síntese vai passar a ser uma tese. Não tem jeito, né? Sempre vai estar correndo nesse caminho aí. Então eu me lembro que as pessoas que saíram daqui é porque não concordavam com tal pensamento, com tal ideia, fundaram seus centros. Lá eles arranjaram um problema. Até hoje, quando a gente conversa com esses presidentes, se bem que um não está mais aqui, está morando em Brasília, as queixas são as mesmas. Problema, conflito, dificuldade ali, aqui e tal. Porque o ser humano é o mesmo em qualquer lugar. Aquele que não fez determinados trabalhos vai levar o seu problema para o lugar onde ele vai. E bacana daqui do centro, no meu caso da diretoria, é que tem mais mulheres do que homens. Homem só tem 2. E os 2 homens que tem lá são meio assim, meio feminino, né? São meio assim, dirigido por mulheres, digamos assim, né? Então termina sendo meio tudo mulher no esquema. Então quando uma mulher cria um problema, fique esperto, porque ela tem uma capacidade muito grande de convencer as pessoas. E a mulher é meio homem, então fica meio equilibrado o negócio. Fica meio equilibrado. Então,
mesmo Jesus sendo gestor, ou sendo o centro das atenções, a gente vê a dificuldade nossa na relação, né? E ele próprio deu exemplo disso nas relações dele com as pessoas, do desentendimento que as pessoas tinham a respeito dele, com a mãe e irmãos. Todo mundo não entendia nada, os discípulos, ninguém entendia nada, e ele estava ali o tempo inteiro seguindo o caminho dele, entendendo as pessoas, mas chegando junto o tempo todo, colocando os pontos nos is dessa realidade. Então, se ele é a grande referência, Corpus Christi, que é o feriado de hoje, representa para nós imortalidade. Representa para nós, olha, você pode desencarnar amanhã. Você vai voltar para falar com as pessoas? Você vai dialogar com as pessoas? Você vai aparecer para alguém? Lá na minha residência, quando eu digo que quando eu desencarnar, eu quero voltar em casa e falar com as pessoas e ver no sonho e tal, todo mundo diz, não, Deus me livre, fique lá, resolva a sua vida por lá, não precisa voltar, com medo, porque a gente ainda tem medo disso, e Jesus o tempo inteiro trabalhou dialogando com o ser espiritual. Então, o feriado de Corpus Christi para nós espírita, eu considero, não é nem para nós espírita, para mim como espírita, é uma confirmação da imortalidade e do ser espiritual que ele é, né? E quanto ele pode estar próximo de nós, independente de qualquer coisa. Por isso que o espírita não tem feriado, né? No espiritismo não tem feriado. Por isso que o espiritismo não tem ritual, o espiritismo não tem dogma, o espiritismo liberta. É a única religião cristã, se é que a gente pode dizer desse jeito, que fala de reencarnação, que fala de imortalidade, que fala de comunicabilidade dos espíritos, né? Que traz à luz da razão a vida no mundo espiritual, moradias, roupas, como as pessoas se alimentam, é a única. E Jesus disse que ia enviar o Consolador. Então, nesse ponto, o Espiritismo é de fato um desbravador, que pode ser considerado o Consolador no sentido de revelação, né? De revelar a coisa para as pessoas tomarem consciência de que a vida não é só isso aqui mesmo, de fato as coisas estão acontecendo. E para finalizar, eu estava atendendo um paciente essa semana, e me apareceu o namorado dela do meu lado, que morreu há 10 anos, desencarnou há 10 anos em acidente de automóvel. E ele está sofrendo muito no mundo espiritual, ele não estava bem. Eu comecei a ficar também me sentindo mal, comecei a dar uns trique-trique assim, pedi ajuda aos espíritos, eles me ajudaram. E ele veio para o centro aqui domingo e foi atendido aqui domingo. Ela está comigo há 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Agora, 10 anos depois encarnado, 11 anos depois encarnado, ele apareceu e está sendo consolado pelo trabalho que é realizado com a gente. Isso foi Jesus que trouxe, foi essa possibilidade que ele disse, né? De que, sobre o reino dos céus, né? Sobre o tesouro que está em algum lugar. O tesouro é o ser espiritual que nós somos, é descobrir isso, né? É tratar os espíritos, as pessoas, como elas são efetivamente. É ter alguém que tenha como consolar, é ter alguém que tenha como abraçar, como acolher as pessoas que estão sofrendo, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Então, eu vivi mais essa experiência domingo passado, com alguém do sentimento de uma paciente, que eu achei fantástica a experiência, e vida que segue, que venham outras experiências, porque na minha maneira de ver, Jesus já apontou isso o tempo inteiro. Se a gente olhar o pensamento dos pré-socráticos e até adiante, até Descartes, a gente vê que todos eles falaram sobre isso. Só não falava sobre o ser espiritual como espírito, mas todos eles apontaram para algo que tem aí nesse universo e que certamente é onde a gente deve se conectar para viver a vida. Todos eles, sem exceção, tocaram nessa abordagem. Jesus vem e fecha com chave de ouro, trazendo a consciência da imortalidade. Cabe a nós aproveitar o momento atual, século XXI. Como é que eu vou fazer isso? Hoje eu não preciso mais morrer, preciso desencarnar, não preciso ser agredido por ninguém porque sou espírita e porque tenho consciência da imortalidade. Mas existem coisas novas que precisam ser revistas, repensadas, reanalisadas para que a gente dê mais valor, sentido e significado à vida. Muita paz. Muito obrigada, Lu. Vamos ao sorteio do livro. Aqui, por favor. Hoje, Evangelho Fácil, de Luiz Rivas. 52. Número 52. Aqui está saindo?